Caros amigos do canal Via Romana, como vão? Sou o professor Rafael Queiroz. Hoje eu quero comentar de forma breve o atentado ocorrido na Rússia dias atrás, que acabou resultando na morte da filha do Alexander Dugin, um dos intelectuais, se não o principal intelectual da chamada quarta teoria política, que muita gente considera o guru do Vladimir Putin, presidente russo. Pois bem, antes de falar desse atentado em específico, eu queria tratar aqui com vocês da visão que Dugin tem de Putin. Então, Alexander Dugin, no início dos anos 2000, quando Putin chegou ao poder na Rússia, via Putin como um inimigo feroz do Ocidente que iria liderar uma guerra total contra o mundo ocidental, recolocando a Rússia numa posição de destaque, uma posição geopolítica de destaque, como foi o caso da União Soviética. Mas, logo depois do início do governo Putin, em que ele enfrentou de forma brava, corajosa, os oligarcas, Putin passou a fazer uma política de contemporização com o Ocidente, uma política de boa convivência com o Ocidente, não levando adiante essa expectativa que Dugin tinha de que ele faria uma guerra total e radical contra o mundo ocidental, contra a nova ordem mundial. Então, o Dugin passou a defender a tese dos dois Putins, né? O Putin do início e o Putin que surgiu depois, com o passar do tempo, esse Putin contemporizador, né? O Putin lutador versus o Putin contemporizador. E quando a guerra na Ucrânia, a operação especial da Rússia na Ucrânia começou, essas expectativas do Dugin em torno de um Putin combativo que iria levar até as últimas consequências dessa guerra contra o Ocidente voltaram, tá? Mas à medida que a operação especial na Ucrânia foi demorando a se resolver, como ainda não se resolveu de forma definitiva, foi ficando claro que o Putin não pretendia fazer aquilo que muitos esperavam. Muita gente tinha expectativa de que ele invadisse a Ucrânia, anexasse a Ucrânia, ou criasse um governo títere ali, transformasse a Ucrânia num protetorado. E na verdade o que Putin vem fazendo é aplicar a força de forma bastante pontual, né? Os ataques à Ucrânia foram mais aéreos do que propriamente terrestres. Inclusive há analistas que dizem que a demora em definir a situação na Ucrânia é justamente porque a Rússia não usou de forma maciça a sua força terrestre, a sua infantaria, e sem infantaria você não ocupa o território. O que mostra que o objetivo do Putin, na verdade, é pontual, é o Donbas, é Mariupol, é conectar, né, a Crimeia ao território russo, através de Mariupol e o Donbas, e garantir a liberdade do Donbas face ao resto da Ucrânia, ou seja, liberar 1/5 do território ucraniano para a formação da República de Donetsk e Lugansk, ali no Donbas. Perfeito? Então, o Dugin, em face a isto, ele, dias atrás, antes desse atentado acontecer, ele chegou a publicar um texto onde ele fala sobre isso. Ele fala sobre a necessidade de Putin mudar a sua política de contemporização e ir para uma guerra total com o Ocidente. Eu vou ler aqui para vocês o que ele diz, né? Essa postagem foi feita no canal ADG, antes do atentado, tá? Ele fala assim, Alexander Dugin: acredito que o regime de status quo na Rússia não pode, teoricamente, durar mais de 6 meses. A resistência desesperada do regime atlanto-nazista em Kiev exige da Rússia transformações internas significativas, cardeais, portanto. Transformações estruturais, ideológicas, pessoais, institucionais e estratégicas. O que é aceitável sem nova ordem mundial, nas condições da nova ordem mundial, especialmente uma nova ordem mundial longa que não vai acabar, não é aceitável. Ataques crescentes à Crimeia, tentativas de organizar uma explosão nuclear em Zaporozhye, declarações de uma contraofensiva contra Kherson, a firme recusa de Zelensky em transigir, a persistência do Ocidente
em cortar todos os laços com a Rússia. Tudo isso são sinais de que eles decidiram continuar a outra ponta até o final. Ou seja, o que o Dugin está dizendo é o seguinte: o Ocidente vai levar até o fim essa guerra contra a Rússia. Então a Rússia também tem que levar até o final essa guerra contra o Ocidente. Eles podem ser entendidos. A Rússia realmente, isso não é propaganda, desafiou o Ocidente como uma civilização. Então temos que ir até o fim. O comandante supremo disse, está falando de Putin, ainda não começamos nada. E aí Dugin retruca: agora temos que começar. Você quer, você não quer, mas você tem que começar. Nos primeiros 6 meses fomos capazes, isso é um fato, de conduzir a nova ordem mundial sem mudar fundamentalmente nada na própria Rússia. Até agora as mudanças são cosméticas e mesmo eleições completamente inadequadas e inúteis foram decididas a serem realizadas de acordo com o cronograma. Como se nada estivesse acontecendo, mas está realmente acontecendo. O modo de conforto máximo, ajustado para condições de emergência, e a preservação do antigo sistema, guerra através de um sonho, terão que ser cancelados em algum momento. O que o Dugin está defendendo aqui, em linhas gerais, o que eu entendo, é uma lei marcial, decretação de lei marcial na Rússia e de uma ditadura nacional, quem sabe, né, cancelamento de eleições, estado de sítio, estado de exceção, enfim, para levar a cabo uma guerra total, com uma mobilização total da sociedade, que não aconteceu, de fato. Como eu falei, a guerra na Ucrânia, essa operação especial da Rússia na Ucrânia, nem pode ser definida como uma guerra, uma operação especial. Então não houve mobilização total da população, por isso que as medidas militares de Putin, elas são pontuais, elas são bastante comedidas, que é exatamente o que o Dugin não quer. Então o Dugin está fazendo toda uma crítica à política de Putin na condução da operação especial na Ucrânia. E aí ele continua dizendo: parece-me que com o início do outono, essa consciência da necessidade de transferir o país para uma nova pista ficará bastante clara. Serão necessários mais 6 meses para perceber a irreversibilidade do irreversível e a continuação inercial do antigo. E não está longe o 24 de fevereiro de 2023, que é quando vai completar, né, 1 ano de operação. Compreendo que as autoridades estejam acostumadas a governar da forma como governam, com mais ou menos eficácia há 22 anos. Mas esse período está no passado. A nova ordem mundial já mudou tudo. Agora a questão não é se o governo quer ou não a mudança. E é precisamente patriótico, conservador, revolucionário, se preferir. Essas mudanças são inevitáveis. Mesmo que você morra contra o início delas, será possível adiá-las por mais não de 6 meses. Então eles virão de qualquer maneira. A nova ordem mundial agora é mais importante que o poder, em sua dimensão subjetiva. Com o início da nova ordem mundial, o próprio regime da história mudou irreversivelmente. Surgiu um novo vetor ontológico, que não pode ser dissolvido por arbitrariedade ou decreto. As poderosas forças da história entraram em jogo, as placas tectônicas mudaram. Deixem o antigo regime enterrar seus mortos. Um novo tempo russo está chegando, implacavelmente. Tá? E aí há quem fale de esse atentado ter sido fogo amigo, um cala-boca. Né? Até um amigo nosso, quem levantou essa tese e que eu tendo a concordar. Pode ser realmente que o Putin tenha, né, produzido esse atentado para calar a boca do Dugin. O atentado acabou saindo, o tiro acabou saindo pela culatra porque atingiu a filha do Dugin, mas talvez o objetivo fosse realmente o Dugin, porque nós sabemos que num quadro como o que a Rússia vivencia hoje, é necessária a união da população em torno do seu líder. E o Dugin, né, já vem há muito tempo fazendo críticas bastante assintosas ao Putin. Ele sempre vem tentando forçar a barra para que o Putin leve as coisas às últimas consequências. E o Putin é um jogador de xadrez, é um político que tem uma posição de estadista, né, de chefe de Estado, e ele pensa, obviamente, nas consequências de uma guerra total. Como é que você vai sustentar isso, né? Há que pensar. E o Dugin, na verdade, ele está preocupado com o apocalipse, né? Uma terceira guerra mundial, ele quer desencadear um conflito global, porque ele imagina que nesse quadro de conflito global, né, a Rússia e a China sairão vitoriosas e o Ocidente vai sossobrar, tá? Bom, a gente até acredita que as coisas estão encaminhando sim para uma terceira guerra mundial. Agora, seria esse o momento de iniciá-la? Eis a questão, né? E há quem diga, né, o próprio Dugin veio hoje a público dizer que o atentado foi
perpetrado pela Ucrânia. E aí a gente deve pensar o seguinte: será que as forças russas, né, a inteligência russa é tão despreparada a ponto de ter permitido um atentado em Moscou, né, por forças de inteligência ucraniana, né, por agentes infiltrados da Ucrânia ali dentro? Também é uma pergunta a se fazer, né? Por outro lado, a Ucrânia perpetrar um ataque em Moscou contra um filósofo, né, um pensador, um escritor, qual é a consequência que isso tem para mudar o rumo da guerra? Não tem consequência nenhuma, não tem efeito nenhum. Se o Putin estivesse apertando a Ucrânia com base, né, nas indicações do Dugin, a gente poderia até pensar que fosse um atentado adequado, né, razoável, né? Então vamos matar o sujeito que está dando o indicativo, está dando a direção para o presidente da Rússia. Mas não é o caso. O que pode acontecer imagino, né, um atentado desse, se for comprovado, se for ficar realmente provado, né, que isso veio da Ucrânia, fazer com que a coisa endureça para o país. A coisa que não vinha sendo endurecida acabe endurecendo por causa desse atentado, né? Porque aí, obviamente, a Rússia vai ter que dar uma resposta mais dura, tá? E não é, evidentemente, o que o Zelensky espera, não é o que o Ocidente quer, tá? Então me parece razoável pensar, quem sabe, talvez, né, esse atentado realmente tenha vindo aí, tenha sido preparado, né, nos bastidores ali do poder russo, do poder moscovita, do Kremlin, quem sabe. Eu não estou dizendo que foi, né, mas é uma possibilidade a se pensar. Então era essa a reflexão que eu tinha a fazer hoje, tá, pessoal? E enfim, até a próxima, um abraço.